porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, dai-nos entendimento da tua palavra, dai-nos a compreensão da tua palavra, Senhor. Pai querido, que ministrados pelo teu Santo Espírito, nós possamos, ó Deus, receber o que o Senhor tem para nós. Receber, ó Pai, a direção para as nossas vidas. Deus, que nenhuma destas pessoas permaneça da mesma forma que elas se encontram, mas que elas possam ser transformadas pelo teu poder, que elas possam ser envolvidas pelo teu poder, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: quem pratica a verdade vem para a luz. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, para vocês verem o ponto que Deus quer que nós possamos chegar. Tudo começa com o novo nascimento. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, isso que nós lemos agora, Efésios 4, do 1 ao 16, é o que muitas pessoas estão buscando, que é o final, que já é a manifestação dos dons do Espírito Santo, a manifestação dos dons ministeriais, a manifestação da plenitude do corpo de Cristo, da unidade do corpo, do crescimento do corpo. Só que para chegar aqui, por isso que eu coloquei como introdução, para nós chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à estatura, a varão perfeito, para nós chegarmos nesse auge que Deus projetou para nós precisamos do início. E qual é o início? É necessário nascer de novo. Irmãos, muitas pessoas
elas têm uma história com Deus, elas têm uma história, como foi o caso de Nicodemos, que era um mestre do povo, um conhecedor da palavra de Deus, mas ele não tinha tido uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, ao ponto de ter nascido de novo, porque ele não entendeu como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer. Na mente dele, o nascer de novo estava ligado a este corpo físico no primeiro momento, que ele não entendeu. Mas o nascer de novo está ligado a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de se comportar, a uma nova visão do mundo, a uma maneira de seguir aquilo que é o ensinamento de Jesus, sem peso, sem dor, sem dificuldade, com alegria, porque a Bíblia diz isso, irmãos. Nós temos que servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, tem que ser algo alegre, tem que ser algo bom estar na presença de Deus, vir para a casa de Deus, louvar, ler a Bíblia, orar. Não pode ser pesado, porque se for, é porque o que está pesando ali é a carne. Esse é o problema. Muitas pessoas, elas estão por aí, conhecendo a palavra, entendendo a palavra, mas sem o novo nascimento, sem ter nascido do Espírito, porque da água nós temos oportunidade de nascer. Quando nós descemos as águas do batismo, significa que nós estamos sendo sepultados com Cristo, deitando ali naquela água. Quando nós nos levantamos, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, nascer da água, nós podemos. Agora, o nascer de novo, o nascer do Espírito Santo, o ter uma mente transformada, uma forma de viver transformada, isso é só o Deus Todo-Poderoso que pode realizar nas nossas vidas. E Jesus disse, é necessário, não é uma coisa que você pode fazer de vez em quando. Irmãos, por exemplo, é necessário que nós tomemos banho, é necessário. É necessário que você escove os seus dentes. É necessário. Não pode ser algo negociado isso. Precisa fazer. É necessário que nós tomemos água. É necessário, nós precisamos. É necessário que nós nos alimentemos. É necessário. Não pode ser negociado. Eu não vou comer, eu não quero me alimentar. Não pode ser negociado. E o que o Senhor está falando é necessário, não pode ser negociado. É preciso nascer da água e do Espírito Santo. Agora, quem não nasce de novo, olha o que o Senhor Jesus diz, ele não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, ele está no meio de nós. Mas muitas pessoas podem olhar, por exemplo, para um culto como esse, e não ver o reino de Deus, e achar que nós somos um grupo de pessoas que não tem nada para fazer no domingo e que estamos aqui. Ou as pessoas podem achar que todos nós estamos aqui enganados, que alguém nos enganou, que alguém contou uma história para a gente e todos nós estamos no engano. Então essa pessoa não consegue enxergar o reino de Deus. Agora, uma pessoa que ela é nascida do Espírito Santo, quando ela está num culto como esse, o que ela percebe? Aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. O meu Pai reservou esse espaço, esse local para nós estarmos juntos. Eu estou em casa, eu estou em família, eu estou na presença de Deus. E o meu irmão mais velho, o meu irmão primogênito está aqui, porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu entendi, eu compreendi e eu vivo isso na minha vida. Quando, meus irmãos, nós nascemos do Espírito Santo, nós passamos a olhar para o ser humano de forma diferente. Nós não enxergamos o outro ser humano como um adversário.
Nós não enxergamos a outra pessoa como alguém que vai se opor a nós, porque nós entendemos que ela não tem nenhum poder sobre a nossa vida, porque o poder sobre a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e nós compreendemos que Ele está guiando, Ele está regendo toda a terra, e a gente fica em paz, nós ficamos perfeitamente tranquilos e sossegados, porque independente do que aconteça ao nosso redor, independente dos problemas que nós venhamos a enfrentar, nós fazemos parte do reino de Deus. Mas se você não nascer do Espírito Santo, tudo que você olhar, você vai ver um peso, uma dificuldade. É difícil de fazer, é difícil de entender, é difícil de compreender. Por isso é que é necessário nascer de novo. A receita Jesus deu. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele disse claramente, a receita é, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é aquela situação. Você que faz aí uma receita de bolo, uma receita de pão, qualquer coisa, qualquer receita, você sabe quais os ingredientes que tem que ter para poder dar certo. Então, se você juntar isso, aqueles ingredientes, você vai fazer um bolo. Agora, se você for fazer, por exemplo, uma feijoada, são outros ingredientes, não são os mesmos ingredientes. Então, o que acontece? Se você juntar os ingredientes da carne, você vai ter um resultado da carne, um resultado de dificuldades, de problemas, a vida não vai seguir no rumo certo. Agora, se você juntar as coisas do Espírito, você vai ter um resultado de vida eterna, você vai ter um resultado de paz, você vai ter um resultado de tranquilidade. Então, eu quero mostrar para vocês algo que eu sempre mostro, mas vale a pena mostrar de novo. O que acontece com quem é nascido da carne? Aqui em Gálatas, no capítulo 5, fala das obras da carne, 5:19 em diante. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, farras, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas e bebedeiras. Esse é o resultado da carne. Vai trazer só esse tipo de desilusão e de problema para a vida das pessoas. Mas o problema é que as pessoas que estão na carne, elas vendem a carne como algo positivo. Elas vendem tudo isso que acontece aqui como algo bom, mas elas não mostram as pessoas nos hospitais, as pessoas doentes, as pessoas em coma alcoólico, as pessoas com cirrose, as pessoas quase morrendo porque tomaram e colocaram produtos químicos no seu corpo. E isso eles não mostram. Eles não mostram o desespero dos pais da pessoa esperando em casa aquela pessoa que nunca mais vai voltar. Isso eles não mostram. Então, quem é da carne vai defender as obras da carne e vai querer te levar para estas obras como se elas fossem boas. Eles falam das coisas do mundo assim, tudo no diminutivo, como algo bom. Eu fui beber isso. Eu fui em tal lugar. E eles vendem aquilo como algo positivo, mas não é, porque tudo que leva para a carnalidade leva para a morte, para o inferno, para o sofrimento eterno. Tudo que fala do Espírito, tudo que é de Deus, leva você para a vida aqui na terra e para a vida eterna. Então é só você ver uma pessoa que anda no Espírito e uma pessoa que anda nas obras da carne. Você vai ver a diferença nitidamente. A primeira coisa que você vai ver é que ela vai estar bem mais bem vestida, bem mais bem comportada, ela vai estar bem melhor financeiramente do que aquela outra pessoa que gastou tudo naquilo que não presta. Então você vê no comportamento, na forma da pessoa de agir. Agora, o que é o fruto do Espírito? Aqui Gálatas fala também do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E você vai ver tudo isso em quem é nascido do Espírito. O fruto que é produzido na pessoa é o seguinte: a pessoa, ela vai pensar antes de agir, e ela vai pensar antes de reagir, porque quem domina a vida dela é o Espírito dela, é o Espírito de Deus que reavivou o Espírito dela dentro dela e que faz ela ter a capacidade de pensar. Veja bem, o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Ele traz lucidez, ele traz clareza, ele traz entendimento para que você saiba aquilo que você está fazendo e para que você não seja enganado. Como vocês viram na leitura inicial, a pessoa que chega à estatura de varão perfeito, a maturidade, ela não vai ser enganada. Ninguém vai chegar para você e vai desviar você do caminho de Deus. Ninguém vai chegar para você e vai levar você para fazer uma coisa que desagrada a Deus, porque você tem o domínio próprio. Você sabe quais atitudes você deve ter, quais comportamentos você deve ter. Agora veja bem, você não vai adquirir isso de você mesmo. Você precisa da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ele disse algo poderoso, quando ela pergunta: como se fará isso? Como que eu vou gerar o Cristo em mim? E o anjo, ele diz algo extraordinário. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Veja, então, como é que você vai viver no fruto do Espírito? Eu vou te explicar. Descerá sobre você o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá, e ele vai trazer lucidez para você. Ele vai te dar a direção do seu comportamento, a direção da sua vida. E veja o que acontece. O Senhor Jesus continua explicando. Então agora vocês aprenderam a receita do que é nascido da carne, que produz resultados péssimos, que ninguém quer ficar perto de gente assim, carnal. E você tem a pessoa que é nascida do Espírito Santo e que produz o fruto do Espírito Santo, que todo mundo quer estar perto, porque a pessoa entende que ela está ali não por inveja, não com ciúmes, não para destruir a vida dela, mas ela está ali como um representante de Jesus, para levantar a vida dela, para abençoar a vida dela, para estar ao lado dela. Entende? É totalmente diferente a forma como acontece na vida destas pessoas. Jesus falou assim: olha, não fique maravilhado por eu ter dito, necessário é nascer de novo. E ele dá a medida. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Porque em todos os lugares onde você estiver, o Espírito Santo vai estar guiando a sua vida, dirigindo o seu pensamento, dirigindo o seu raciocínio. Não é o pastor da igreja que dirige você. Não é a seita religiosa que vai dizer para você com quem você vai casar, se você pode viajar ou não, se você pode conversar com uma pessoa ou não. Irmãos, eu fico vendo algumas pessoas que foram libertas das seitas, dando depoimento na internet. Meu Deus, irmãos, quantas pessoas estão sendo enganadas. E tem pessoas que não podem falar com pessoas da família, porque a pessoa da família não pertence àquela seita. Isso é o fim do mundo, irmãos. Tem coisas que as pessoas passam, que a gente não compreende, que a pessoa vive presa, vive amarrada. Irmão, aqui na presença de Jesus, o Espírito Santo, ele assopra e você vai. Você pode ver seus parentes, seus amigos, você pode entrar, sair de qualquer lugar, porque você é sal, você é luz, você não está preso. Não, irmão, muito pelo contrário. O Espírito Santo te leva para os lugares
O Espírito Santo traz pessoas a você. O Espírito Santo te guia. Às vezes você dá uma palavra, você fala uma coisa, você faz uma oração e Deus abençoa o ambiente. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo, não é o pastor da igreja. Vocês entendem? Porque, irmãos, veja bem, o Espírito Santo, ele é Deus suficiente para colocar no seu caminho um homem de Deus e uma mulher de Deus e te dar discernimento para você ter um bom casamento. O Espírito Santo tem esse poder. Ele faz isso. Agora, não é o pastor que faz, não são os irmãos que fazem. Nós podemos te aconselhar, podemos falar alguma coisa com você, mas a obra quem faz é o Espírito Santo, porque você está sendo guiado por esse Espírito. Você não está sozinho não, irmão. Você não está sozinha não. Então aqui está esse segredo. O Espírito Santo não te prende. Olha o que a Bíblia diz. Assim como o vento assopra para lá e para cá, é o que acontece com você. Todo aquele que é nascido do Espírito, é nascido do Espírito em qualquer lugar. Onde você for, você é o nascido do Espírito Santo. Onde você for. Então aqui, meus irmãos, já cai por terra todo tipo de seita, todo tipo de prisão, todo tipo de coisa que afasta as pessoas de Deus. Jesus, ele ensinou muita coisa aqui para Nicodemos, e tem muita coisa que nós podemos aprender, mas o que eu quero que você leve para você hoje é: eu preciso nascer do Espírito Santo. Eu preciso ser um novo homem. Você, irmã, pensa: eu preciso ser uma nova mulher. Eu preciso estar na direção de Deus para a minha vida. Eu não posso eu mesmo dirigir a minha vida. Eu não posso viver mais aquela vida que eu vivia no passado. Não, o Senhor tem coisas novas para mim. O Senhor tem algo novo para ministrar sobre mim. O Senhor tem algo novo para ministrar sobre as pessoas que estão ao meu redor. Hoje é um dia propício para você pedir ao Senhor. No momento que nós tivermos as nossas orações daqui a alguns minutos, vocês peçam isso ao Senhor. Pai, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero nascer do Senhor. Eu quero essa experiência maravilhosa. Eu quero ser parte deste povo que nasceu da água e do Espírito Santo, da água e do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que na minha vida tenha o fruto do Espírito Santo. Eu quero que na minha vida tenha o resultado de Deus. Irmão, a minha oração é que você nasça do Espírito Santo. A minha oração é que você nasça de Deus, que você nasça de novo, porque isto é o Senhor que pode fazer na tua vida. Quando você vê uma pessoa antes e vê ela depois de nascida de Deus, você fala: as obras que tem na vida dela não são mais as obras do mundo, mas são as obras de Deus. Se vocês vissem, irmão, esse irmão aí, o Wilson Roberto Carvalho Neves, ele, ali na casa dele, em Taboazeiro, ele fumava na janela, irmãos. Toda vez que eu passava, esse camarada estava fumando na janela. Ele fumou muito, irmãos, com certeza. E a vida dele era naquele entorno ali. Eu passava lá e via ele. Eu via ele, ele me via, mas era só de longe. Até o dia que o diabo manifestou na casa dele lá. E isso foi importante, porque, irmãos, quem fez a obra lá dentro da casa dele foi o Deus Todo-Poderoso, para que ele me procurasse. E quando ele nasceu de novo, se você perguntar para todas as pessoas que conhecem ele, antes e depois, você vai ver um antes e um depois. Porque quando nós viemos do encontro com Deus, lá no sítio Jardim das Oliveiras, uma primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: ele falou assim: ó, nunca mais eu ponho cigarro na minha boca e eu ponho bebida na minha boca, até hoje, nunca mais. Isso já tem, acho que 22 anos. Entendeu? Agora, quem faz isso, irmão? Somos nós? Não, é o Espírito Santo de Deus. Eu estou dando o exemplo dele que eu conheço, mas isso serve para todos aqui.
Você vai ter um antes de nascer do Espírito Santo e um depois de nascer do Espírito Santo. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. O Senhor te dará novas experiências, uma nova direção. Então peça isso para Deus, que você possa nascer do Espírito Santo. Mesmo, meus irmãos, que às vezes pareça que isso é só uma palavra, não é. Isso pode transformar a história da sua vida. É nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Você vai ter outra mente, outra forma de pensar, outra forma de ver o mundo. E é só isso, irmão, que pode mudar a vida de uma pessoa. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.